Bom dia, pessoal. Hoje mais um episódio do nosso podcast, hoje com a psicóloga clínica Tamara Cavalcante, vai contar um pouquinho da história dela, também vai trazer uma novidade, né, sobre as atualizações da NR1. É necessário as empresas fazerem um acompanhamento agora da saúde emocional, né, psicossocial dos funcionários dentro da empresa. Eu queria conhecer um pouquinho, Tamara, da tua história. Por que essa área te cativou? O que é que te fez entrar na área da psicologia? Conta um pouquinho do teu trabalho. Ok. Bom dia, gente. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite. É um Imagina, prazer estar aqui com vocês hoje. igualmente. E atualmente eu sou psicóloga clínica e organizacional. E eu iniciei na psicologia aproximadamente há uns 16 anos atrás. Eu tenho 9 anos de formada, mais de 9 anos um pouquinho, né? Me formei na UFAL de Palmeira dos Índios, né? E eu comecei na área clínica desde meu estágio específico. Foi quando eu me encontrei, realmente eu percebi que era uma área que me cativava. Então, a partir daí, desde quando eu me formei, eu continuei investindo, fazendo cursos, fiz uma especialização na abordagem que eu trabalho hoje, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, né? Hoje eu atendo adultos, adolescentes, casais, e também comecei a trabalhar na psicologia organizacional com avaliação psicossocial, que, inclusive, é um tema, né, que a gente vai tratar muito hoje, relacionadas a essas questões da atualização da NR1. Perfeito, Tamara. A Tamara também administra a clínica Neuroativamente, né? É cliente Sim. do nosso escritório. E, assim, tem uma bagagem muito grande, 16 anos, e conhecer você com essa paz, porque só em conversar, só em conversar com a Tamara, ela consegue me relaxar só em conversar, porque ela é bem calma mesmo, ela me traz de volta. Sempre falei, Tamara, eu queria um pouco dessa tua paz, né? É muito bom saber que você tem uma bagagem boa. A gente já tem conhecido o teu trabalho no dia a dia. É uma excelente profissional. Obrigada. Então, como o tema de hoje são essas atualizações, né, que o governo instituiu, né, todas as empresas precisam implementar medidas de saúde e segurança do trabalho. Sim. Uma novidade agora é a partir de maio, né? O marco vai ser o quê? A partir do dia 26. 26. As empresas vão ter que implementar também no ambiente de trabalho ações que visem realmente um ambiente saudável, né? Na área emocional, né? Então, para isso, a gente precisa buscar um profissional específico, precisa Sim. também apresentar aos nossos clientes essa necessidade, realmente, Sim. já que está determinada por lei. Sim. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre isso. Então, assim, na formação que você tem, que tipo de ações a gente pode implementar nas empresas para que a gente possa proporcionar um ambiente com melhor qualidade, né? Que vise menos afastamentos possíveis. Hum. Então, né, NR1 é essa norma regulamentadora que traz como foco os cuidados com a saúde mental. E para a gente que trabalha com a saúde mental, assim, é maravilhoso. É como se a gente estivesse presenciando algo muito bom que finalmente vai ser realizado. A gente espera que seja realizado, né? Até porque vem essa norma com força de lei que vai ser implementada a partir do dia 26 de maio desse ano. E aí, a orientação enquanto profissional da saúde mental é que as empresas estejam atentas e que procurem saber do que se trata, porque isso também reduz o medo, né? Às vezes, as pessoas, os gestores ou empresários podem não estar muito por dentro do que realmente se trata a NR1 e como essas ações podem ser implementadas. E aí, como eu falei no início da conversa para vocês, eu comecei a trabalhar com essas avaliações psicossociais. Eu também estou concluindo um curso online, justamente para me aprofundar, para trazer mais conhecimento para a minha prática. E essas ações de saúde mental, elas podem ser inicialmente, né, realizadas a partir de uma contribuição que a gente, enquanto psicólogo, vai fazer no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Subtende-se que as empresas tenham, né? Uhum. PGR, GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Esse programa dentro do GRO tem o PGR. E aí, o psicólogo, ele vai estar contribuindo
para elaboração do PGR, ele não pode ser o responsável, ele vai contribuir. Como? Efetuando a avaliação dos riscos psicossociais. Como é feita essa avaliação desses fatores de riscos psicossociais? Através de ferramentas e instrumentos, né? Inclusive, eu faço essa avaliação, que é com a aplicação de teste psicológico, para a gente avaliar o estresse no trabalho, no ambiente de trabalho, que traz para aquele colaborador, e os protocolos dos fatores de riscos psicossociais, que são os riscos ocupacionais. Eu aplico, tanto de forma individual como coletivamente, dependendo da empresa que tenha mais colaboradores. E aí o que é feito? É feita a correção, a coleta de dados. Posteriormente, uma reunião com o gestor ou com o empresário para a entrega dos resultados. E a entrega um documento. Esse documento ele vai ser anexado junto ao PGR da empresa. E aí ela vai estar regularizada, conforme, né, o que a NR1 está solicitando. Aí vocês podem me perguntar. E algumas empresas podem até ter essa dúvida, né? Não, mas a minha equipe de segurança do trabalho, os fatores de riscos psicossociais, eles podem ser identificados. Eles vão ser identificados. Ok, outro profissional pode identificar além do psicólogo? Pode. Mas a avaliação dos riscos psicossociais, só o psicólogo pode fazer. Outros profissionais podem identificar, né? E assim, o psicólogo, ele é o mais indicado para trabalhar com ações de saúde mental. Até porque a gente é profissional nessa área. Está qualificado, né? Exatamente. A nossa formação é voltada para isso. Então, eu venho falar da importância também, né? Para que vocês fiquem atentos. Que são ações, são planos de ações que o psicólogo, na verdade, que eu posso estar propondo para a empresa a partir desse diagnóstico que a gente vai ter com essa avaliação psicossocial. A gente vai elaborar um plano de ação para que a gente consiga ver aqueles pontos ali que estão naquela análise para sanar. O que a gente pode fazer? Melhorar o clima organizacional, é um treinamento de gestores, né? Porque às vezes aquela forma de tratamento no dia a dia, aquela convivência, a forma como a pessoa fala, às vezes pode trazer um mal-entendido, a comunicação não está tão legal e a pessoa não percebe. Entre outras coisas que podem ser identificadas a partir dessa avaliação psicossocial, que são esses fatores de risco. Respondeu? Perfeito. Até porque, pegando o exemplo do que ela falou, né? Dentro dos fatores de risco de uma empresa, é mais fácil serem identificados aqueles visíveis, né? Como, por exemplo, os ruídos, como, por exemplo... As proteções de óleo. Exato. Aí, assim, esses são fatores de risco que a gente consegue visualizar, mesmo talvez sem até um conhecimento maior. Sim. Mas eu acredito que alguns ambientes, eles aparentam não terem riscos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega uma escola. Sim. Uma escola, você imagina qual é o risco que tem uma escola. Aí você faz uma anamnese dessa, você faz um estudo desse, aí você identifica ali que, de repente, do quadro ali de professores daquela escola, boa parte deles tem ansiedade, tem síndrome do pânico, burnout. Então, assim, o risco ele está subtendido, ele está escondido ali, né? Ele não está igual ao risco visível. Sim. Como a gente falou, né? A questão dos ruídos, quem trabalha com insalubridade. Então, assim, são fatores que a gente acaba deixando de lado, né? Aí a maneira de você saber, de fato, é fazendo o estudo. O estudo das pessoas, do local, a avaliação. Isso, justamente. É esse mapeamento mais aprofundado desses riscos psicossociais. Vão ser identificados. E, inclusive, a gente pode identificar os riscos, né, que trazem adoecimento, mas também tem fatores psicossociais no trabalho que podem ser bons. Só tem os ruins. Quais seriam os bons? Uma boa convivência no ambiente de trabalho, uma comunicação clara, né, entre os colaboradores e gestores, a oportunidade
do colaborador contribuir, como assim? Com a opinião dele, participando de alguma forma do que é feito, do que é realizado no trabalho dele, também é um fator psicossocial positivo, né, de proteção. E os adoecedores, a gente pode nomear como pressão no trabalho, sobrecarga, uma comunicação ruim, com ruídos, assédio moral, né? Que a partir disso pode ser desenvolvido burnout, como você acabou de falar, e outros adoecimentos também, né? Como depressão, ansiedade. Perfeito, Tamara. Mediante as normas estabelecidas, o que é que você prevê de melhorias de pontos positivos e negativos às empresas e aos colaboradores? Então, né? Como eu falei no início, a NR1, ela, para os profissionais de saúde mental, é tanto uma oportunidade quanto uma alegria para a gente, né? Ver que tem uma norma com forma de lei, com força de lei, que está sendo implementada. E, de fato, as pessoas vão precisar agir, implementar essas ações. E pontos positivos para os colaboradores, primeiro, vamos lá, ter mais qualidade de vida, né? Conseguir estar atuando, trabalhando de forma mais satisfatória, onde aquele trabalho que ele está desenvolvendo possa fazer sentido para ele. Inclusive, eu lembrei até de um termo, estava estudando esses dias, eu não conhecia. O nome do termo é presenteísmo. Já ouviram falar? Não. Não. O absenteísmo é mais comum. Absenteísmo eu também, né, desde a época da faculdade, que estudava psicologia organizacional, eu já sabia. Agora, presenteísmo é nova. Para mim foi uma novidade. O que é isso? É quando você, por exemplo, encontra um trabalhador, um colaborador, que está ali, né, fazendo seu trabalho de forma automática, muitas vezes meio que robotizada. Eu posso dar um exemplo prático que, inclusive, aconteceu comigo. Há alguns dias eu fui no supermercado. E aí, isso me chamou muita atenção. Eu estava passando no caixa, a colaboradora, ela estava, né, fazendo o trabalho dela certinho e tal. Mas ela estava muito sem expressão, muito assim, como se estivesse com aquela expressão apática e comportamentos meio mecânicos, robotizados. E aí é um exemplo claro de presenteísmo. É como se as pessoas estivessem de corpo presente no trabalho. Isso é muito ruim para o colaborador. Se a pessoa ela já tem uma predisposição a desenvolver algum transtorno mental, se ela já sofre também de uma depressão, por exemplo, ou de uma ansiedade, que infelizmente hoje em dia está muito comum. É difícil encontrar uma pessoa que está conversando hoje em dia que não esteja passando por alguma crise, por algum sofrimento relacionado a esse transtorno. E aí, quando eu vi esse termo, meio que me gerou um impacto. Sempre existiu, na verdade, né? Só que agora, quando a gente começa... Agora ele tem um nome, né? É aquela pessoa só de corpo presente, que está indo pela obrigação de ir, sem satisfação. Isso. E isso, além de, assim, de ser um problema para quem está vivenciando isso, isso é um problema para a empresa também, porque às vezes essa atitude, ela afasta o cliente, né? Ela afasta o cliente e torna um ambiente desagradável, porque não há relação entre os colaboradores. Futuramente, isso pode ensejar o quê? Um burnout, ou até outros problemas emocionais, e gerar até um afastamento. E esse afastamento traz custo para as empresas. Os custos iniciais, por exemplo, os primeiros 15 dias é a empresa que assume. E depois de identificado o risco ambiental também, se foi o ambiente que trouxe aquele fator para ela, a empresa pode até ser penalizada por essa questão. Ela pode ter uma responsabilidade nisso, e o INSS pode querer atribuir essa responsabilidade à empresa. Não é você quem assume, você adoeceu. Então, assim, é importante realmente enxergar essa necessidade de trabalhar esses fatores de risco. Foi bom, como você disse, para a sua área, né? De ver alguém enxergar essa necessidade, porque agora está um alto índice realmente de pessoas adoecidas.
e o INSS tem sentido esse reflexo. Eu acho que foi a partir daí o sinal que fez com que realmente o governo mudasse e quisesse dividir também essa responsabilidade com as empresas. Olha, você tem que fornecer um ambiente saudável aqui, porque depois que ele adoecer e vir para cá, a gente não suporta. O INSS não vai suportar, né, um índice grande de afastamento para manter. Até porque, Juliana, a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Então, se o nosso Exatamente. ambiente não for legal, satisfatório, com perspectivas de evolução, o que é que a gente está fazendo? É verdade. Perfeita a colocação de vocês. Inclusive, né, me trouxe até a lembrança de uma pesquisa mesmo de índice que saiu ano passado, em 2024. Mais de 500 mil de pessoas foram afastadas do ambiente de trabalho por questões de saúde mental. E como Juliana falou, isso gera um impacto, né, na questão financeira e também no INSS. E aí, né, a ANR1 já tem um tempo que essa norma precisaria estar sendo implementada. E, de fato, agora, né, ela vai entrar em vigor, justamente para a gente tentar reduzir um pouco desse impacto que vem trazendo tantos prejuízos. E outro ponto importante que você tocou é essa questão do adoecimento que a empresa precisa cobrir os custos. Tem toda essa investigação, né? Senão, será que foi só o mental, fatores psicossociais, ou envolveu também questões físicas do ambiente? E vem custos ainda maiores. Então, se a gente for olhar pontos positivos e negativos dessa norma para os colaboradores, pontos positivos seria realmente instalar uma cultura de cuidados com a saúde mental. Isso. Que vai trazer uma nova perspectiva, um novo olhar desse colaborador para a empresa e vai trazer ganhos para essa empresa, maior produtividade, engajamento, retenção também, né? Atrair pessoas para essa empresa. Exato. Como você colocou, muito importante, às vezes esse comportamento de presenteísmo e outros também de estresse acaba afastando clientes, né? Muitas vezes a pessoa ela pode até cometer mais erros, ela não tem tanta concentração, tanto foco no que ela está fazendo, porque realmente o estado mental não está permitindo, porque ela está em adoecimento. Perfeito. Acho que até o investimento, né, para colocar em prática, né, essa nova norma, ele é menor do que o gasto que você tem com a questão do absenteísmo, né? Até porque eu até estava vendo alguns vídeos e tal esses dias e foi bem interessante um vídeo que eu vi de um empresário, ele falando, né, que a funcionária, num período ali mais ou menos de 45 dias, 30 dias, ela, acho que não chegou a 60 dias, foi um tempo bem curto. Mas ela trabalhou, tipo assim, uma semana. O resto do período foi todo com atestado, basicamente, sabe? Aí, assim, mas mesmo havendo o desligamento, né, a rescisão, mas ele ainda tem que pagar a árvore de férias, a árvore de décimo. Então, assim, querendo ou não, ainda tem vamos dizer assim, um custo, mesmo com a pessoa não estando presente. Então, assim, nesse caso específico, pode ser até que não seja culpa da empresa, né? Porque o período que ela esteve lá foi muito curto. Mas a gente pegando assim num cenário em que o funcionário ele já é antigo, ou tem mais de um ano de casa, e a empresa não investe nessa cultura, vamos dizer assim, né? De realmente trazer mais vamos dizer assim, esse termo que até é usado, não sei se é certo, mas um salário emocional. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Já ouvi falar em algumas palestras, que é quando a empresa ela traz metodologias onde ela faz o funcionário se sentir, vamos dizer assim, parte daquela empresa, né? Com um espírito de dono mesmo. Posso dar um exemplo para você entender mais ou menos isso, porque fica difícil eu explicar sem dar exemplo. Mas assim, vamos supor que de repente a Juliana, vou dar um exemplo. A Juliana tem lá as funcionárias dela e de repente a Juliana ela coloca lá um benefício. Ela não aumentou o salário de ninguém, mas ela colocou um benefício onde ela vai pagar uma creche para os filhos das funcionárias e o material escolar no começo do ano. Estou dando um exemplo. Aquilo ali, às vezes, foi um investimento menor do que ela ter aumentado o salário, mas trouxe um salário emocional.
para o funcionário da empresa. Onde ela vai se sentir, eita, poxa, a Juliana teve essa consideração por mim, entendeu? Então, assim, eu já ouvi esse termo algumas vezes em algumas palestras que eu fui, palestras, aqueles congressos, né, que são mais longos e tal, de dias, né? O Felipe foi recentemente, né, Felipe? Então, assim, tem tanta coisa, mas a gente acaba lembrando algumas coisas que passam por lá. E uma das coisas que eu ouvi que ficou na minha cabeça foi exatamente isso, né? A questão do salário emocional. Que eu acho que, de fato, é uma realidade, né? São pouquíssimas empresas que fazem isso, né? Não são todas, mas eu acredito que tem uma funcionalidade boa. Com E tudo ali dentro da certeza. lei, né? Dentro da legislação, Sim. não tem problema, né? Uhum. Às vezes a pessoa mesmo ela não tem condição de aumentar o salário do colaborador, mas às vezes um agrado, esse termo é um pouco chulo, né? Utilizado no comércio. Mas é uma forma de mostrar para o colaborador que ela está se importando com ela também, Sim. mesmo ela não podendo aumentar às vezes o salário dela. Então, assim, eu pensei logo nisso quando você falou nessa questão de reter, né, o colaborador na empresa. Sim. E é interessante porque o colaborador ele começa a ter um senso de pertencimento, né, de Uhum. acolhimento. Ele percebe, eu estou percebendo, né, a empresa ela também se importa comigo, pessoa, e não só com a minha mão de obra, Sim. né? E esse termo salário emocional, acredito que ele encaixa bem, né, no exemplo que você falou. Exato, perfeito. Então, assim, eu acredito que nas ações que a sua área traz para dentro da empresa, acredito que há até esse tipo de avaliação. Sim. E o que eu acho importante, até nesse cenário do exemplo que o Luiz deu, desse exemplo que ele visualizou, né, que a pessoa começou a trabalhar, dentro de 45 dias, a gente teve 7 dias, né, de trabalho e o restante de atestado. Eu entendo que, a partir do momento que é reconhecido essa necessidade, e é conhecida também, né? Ela é conhecida através do gestor. Sim. Isso vai ser útil até mesmo antes da contratação. A gente está se preocupando na manutenção do Sim. ambiente, mas é importante na contratação. A gente já viu experiências práticas de profissionais que foram contratados, passaram no primeiro ato de anamnese, mas em poucos dias deu sinal de esgotamento, porque ele já vem de outras áreas. Então, assim, se essa contratação ela fosse analisada por um profissional habilitado, talvez esses sinais eles fossem visualizados. Sim. A gente já viu, a gente tem empresas também que dentro do período de experiência acontece uma explosão de sentimentos. Aquilo não foi desenvolvido dentro da empresa. Muitas vezes é bem pouco tempo. Mas foi só o gatilho porque a pessoa já vem esgotada de outros ambientes, de outras situações. Então, é difícil, enquanto gestor também, enquanto empregador, assumir o custo da manutenção, o custo de curar aquilo que veio ferido. Então, é importante a manutenção porque nós somos responsáveis pela forma que os nossos colaboradores saem da nossa empresa. Nós somos responsáveis. É importante a manutenção por essa questão. Sim. Mas é importante também entender a necessidade de ter um profissional como você, que vai conseguir também identificar esses fatores, né? De pessoas que possam estar adoecidas, assim, de repente a gente conseguir diminuir essas situações dentro da empresa, que às vezes trazem prejuízo, né? A pessoa não vem bem, vem esgotada, vem com esse perfil do presenteísmo, então não agrega valor, do contrário, afasta os clientes, né, do ambiente ali, acaba prejudicando realmente a empresa. Prejudicando, a empresa investe em treinamento, né, prepara o profissional e acaba não conseguindo mantê-lo, né, e ter que fazer novamente a engrenagem girar com novos profissionais, recomeçar do zero. A gente vivencia muito isso. Até você falando aí essa questão, né, da questão do funcionário, às vezes, muitas vezes ele já vim de outro local com, de repente, um problema psicológico, mental, até mesmo por conta que a nossa área, voltando um pouquinho na nossa área agora, Sim. a área contábil ela é um pouco estressante, para não dizer que é bastante, né? Um pouco. E assim, o que acontece na área da gente é que é exatamente como a Juliana falou. Aquela pessoa que vem ali de 6, 7, 8, 9 anos de carreira, ela já vem de vários perrengues, né? Cansado. Tá bem cansada. Imagina. E ela não teve a manutenção que ela precisava ter mental para que ela conseguisse suportar aquelas pressões diárias. Muitas vezes, esse tipo de cuidado tem que vir de si mesmo, não só da empresa.
a empresa ela não é uma babá também para, vamos dizer assim, ter que colocar você onde você tem que estar, fazer o que você tem que fazer, até porque eu conheço casos práticos de empresas que investem muito nessa área, mas os colaboradores não estão nem aí, entendeu? Isso é muito realidade, não é algo que eu já presenciei. Então, assim, eu vejo que o próprio colaborador ele tem que buscar a melhoria, Sim. até porque eu acredito que para a manutenção das questões de saúde mental, você tem que se entender. Esse é o principal, esse é o principal, vamos dizer assim, coisa que você tem que buscar ali, até nas terapias mesmo. Uhum. Porque muitas vezes o psicólogo ele vai falar, explicar, mas 90% dos casos é a pessoa que não está se entendendo. Então ela vai ter que Sim. ver de onde vem a raiz do problema. Às vezes o problema não é o trabalho e ela está colocando a culpa toda da vida dela, que não dá certo Sim. por conta do trabalho, que não ganha bem, que as contas não se pagam. Mas muitas vezes a causa raiz do problema é ela que não está conseguindo identificar. Até porque, pegando a fala do Luiz, as pessoas da nossa cidade, nossa cultura, não têm tanta familiaridade em procurar uma psicóloga. Porque quando se procura uma psicóloga, sempre sai um comentário. Está doido? Há um estigma aí, né? Então, a Em gente pleno tem que 2025. reverter essa situação, ensinar que psicóloga não é sinônimo de doido, e sim Sim. sinônimo de melhoria na sua saúde. Sim. Até porque a saúde mental, ela já vem sendo debatida há muitos anos, tá? Mas muitos ainda não estão apreciando com o devido olhar que deveria ter. Sim. E a fala de vocês, né, me chamou muita atenção. Quando ele falou sobre monitoramento, essa palavra ela é bem importante, pois ela entra dentro dessa avaliação psicossocial. Depois que a gente entrega o documento, que é um laudo, a gente vai planejar o plano de ação, né, o que vai ser efetuado para sanar as necessidades da empresa. E depois a gente vai sentar para colocar ali uma estimativa de a partir de quantos meses o profissional vai estar voltando, o profissional da saúde mental, para fazer esse monitoramento, esse acompanhamento das ações. Como é que está? Está dando certo? Os colaboradores estão contribuindo? Como é que eles estão? Melhorou o ambiente de trabalho? É importante também justamente nessa questão da sensibilização, para que eles fiquem atentos e realmente abracem essa oportunidade que é única, onde a empresa, né, que decidir implementar de forma a contratar um profissional da saúde mental, está colocando em vigor. A gente sabe que é uma lei, né, que tem que ser executada, mas assim, a empresa que realmente abraçar o seu colaborador, aproveite, né, que realmente vivencie aquele momento. E aí onde entra a questão da psicoeducação, sobre a importância da saúde mental, de uma cultura da saúde mental. Inclusive, estive conversando com Juliana, que em pleno 2025, as pessoas ainda têm esse tabu, ainda existe na nossa sociedade, né, de que procurar um psicólogo, um psiquiatra, é porque a pessoa não está bem, né, está louco, enfim. E aí, como profissional da saúde mental, eu venho nessa luta já há alguns anos, para que a gente, a cada dia, comece a olhar para a nossa saúde mental como algo que tem que ser tratado, que tem que ser cuidado. Assim como a gente cuida de um rim que adoece, ou de um fígado, ou de um coração, seja lá o que for, nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da nossa mente. E para falar mais objetivamente, do nosso cérebro, né? Porque mente não é algo abstrato. A gente está falando do cérebro, que através dele, né, é mandado comandos para o nosso corpo e também é o centro das nossas emoções. Começar a olhar para esse órgão de forma mais objetiva, fazer essa psicoeducação também com esses colaboradores sobre a importância de cuidar da saúde mental e os ganhos que eles vão ter, para que eles realmente abracem, para que eles se conscientizem. Olha, a gente está falando de uma coisa concreta, a gente não está falando de nada abstrato, né? Fatores psicossociais são algo palpáveis. Emoções é o que a gente sente
todos os dias, é o que a gente sente a todo momento, inclusive até o básico. Tudo vai precisar ser falado nesses planos de ação que a gente vai adaptando de acordo com a necessidade da empresa, porque infelizmente a gente sabe, é até normal devido ao tabu, que tem pessoas que não sabem o que são emoções, qual é a emoção que ela está sentindo, não sabem nomear o que está sentindo. E às vezes pode estar com ansiedade, não sabe que tem ansiedade, acha que é normal conviver com aquilo. Então são desafios que a gente vai, né, superando, vai convivendo e estabelecendo cronogramas, ações, juntamente com os gestores, que melhor se encaixem às necessidades da empresa, contratante. Quando você fala do tabu, as pessoas não conhecem, realmente não conhecem. Recentemente eu fiz um mapeamento genético, Sim. eles são divididos em alguns meses, e durante esse mapeamento genético, uma das fases foi que, ao tomar café, eu estou na predisposição de gerar ansiedade. Então, isso já é uma genética do meu corpo, tá? E uma coisa que eu não queria saber, mas busquei orientação, assim como a senhora está passando a orientação hoje, para que as pessoas consigam buscar essa situação. Juliana conhece bem meu sogro, e um tempo desse eu falei, ó, estou indo para terapia. Eu acho que você precisa também. Eu disse, não, eu não sou maluco, não sou doido. E ele não vai. Mas é essa situação que a gente passa do dia a dia. Eu confesso que, assim, há uns anos atrás eu tinha uma certa resistência. Sempre fui identificada com ansiedade. Sabe o pensamento acelerado, você querer resolver tudo ao mesmo tempo, e você deitar e não dormir porque você está planejando o amanhã e até o que aconteceu ontem. Eu não sabia que isso tinha nome, né? A minha vida sempre foi assim, planejando, sempre foi planejando. Próximo passo. Então, descobri que era ansiedade. E, assim, quando alguém sinalizou, olha, era bom ir para terapia, é uma coisa esquisita, a gente se sente diminuído, porque se eu preciso disso, é porque eu não sou capaz de controlar isso. Como assim? Eu tenho uma deficiência, eu não estou controlando meus próprios sentimentos, meus pensamentos. E a gente naturalmente enxerga dessa forma. Hoje, entendendo, conhecendo os profissionais, e assim, hoje no mundo que a gente está, que a gente até consegue de longe identificar até algumas pessoas, né, ansiosas ou até com outras características, sim, a gente já vê de uma forma diferente. Por exemplo, quando eu fico sabendo que alguém está fazendo, cara, eu passo a admirar a pessoa. Sério. Cara, parabéns, assim. Eu consigo enxergar uma pessoa que está fazendo algo para se melhorar. Você ser capaz de fazer algo por você, para se sentir melhor, é de admirar. Entendeu? É você reconhecer realmente que tem limites e que você está precisando de alguém, né? Qualificado para lhe direcionar nesses limites. Então, hoje eu já consigo ver de uma forma totalmente diferente. Já não mais com aquele estigma que a gente vinha, que era alguém que realmente não sabia se controlar e precisava de alguém para isso. Então, a gente sempre entendia no sentido de diminuir. Sim. A gente precisa, né, ir quebrando esse estigma. E é um trabalho que pode ser feito por cada um de nós, né, que acredita na terapia, não só os profissionais de saúde mental, mas quem faz terapia, quem deseja fazer também. Eu sou suspeita para falar, né? Mas a terapia, ela realmente é um processo transformador, né? Inclusive, foi isso que me impulsionou a continuar nessa linha de atendimento, né? Clínico, porque eu recebia, na verdade, eu recebo pessoas em sofrimento e com tratamento, a pessoa ela vai se transformando, ela vai se reinventando. E aí, por isso que a gente fala muito dessa palavra, transformação. Porque a pessoa ela também se propõe, né? Ela tem coragem, ela enfrenta, melhora o processo de resiliência, desenvolve habilidades, encontra um espaço de acolhimento, um espaço ético e que também não tem julgamento, que resguarda sigilo. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de falar sobre o que ele sente. E ele precisa de um lugar seguro que não tenha julgamentos. Por quê? E não pode conversar não com um amigo, uma pessoa próxima? Pode, se for da sua confiança. Mas se for uma pessoa que vai te julgar, que vai criticar o que você está fazendo, às vezes pode piorar a situação. Piora a situação, é verdade. E o profissional, o profissional psicólogo, ele é preparado para isso, né? A gente estuda para isso, desde a graduação.
E ele falou, né, sobre essa questão do autocuidado, que realmente ele é individual. E aí, trazendo para a NR1 e essas ações de saúde mental nas empresas, é isso que exige. O que é que exige? Instalar ações de saúde mental na empresa para que aquele ambiente de trabalho ele melhore, para que ele não adoeça o seu colaborador. Mas, em contrapartida, o colaborador também tem que fazer a parte dele. Como? Valorizando essas iniciativas, participando ativamente. E aí, se em meio a essa avaliação, o psicólogo, né, se eu identifico alguma outra necessidade e o gestor também, a gente pode incluir no plano de ação, inclusive acompanhamento psicológico individual. Pode ser incluído. Por falar nisso, coincidentemente, eu tenho um projeto que eu desenvolvi antes dessa regulamentação, porque, para mim, eu sempre vi a importância do cuidado da saúde mental do colaborador. E o projeto é Desconectando para Conectar, o nome do projeto, que é um pacote de acompanhamento individual, psicológico para colaboradores. A empresa ela pode aderir, não precisa ser de vários, né? Poderia ser feito realmente essa observação, porque dentro dessa avaliação psicossocial, a gente observa também o ambiente. Não é apenas a aplicação dos testes, dos protocolos, tem as reuniões, tem as observações, porque é uma avaliação cuidadosa, né? Em relação a esse ambiente. E aí a gente percebe aquele colaborador que tem muito sofrimento, que tem dificuldade em lidar com aquelas demandas, ele quer aderir, mas às vezes aquela dificuldade maior na vida pessoal está limitando. E aí caberia um acompanhamento individual. Só que dentro dessas condições, né, nesses planos que as empresas vão aderir. De uma forma mais flexível também para o gestor. Uhum. Porque eu entendo que o gestor que quer investir, ele está olhando para a empresa, para a necessidade dos colaboradores. E a gente vai conversando e vai ajustando. Porque pode acontecer, e a gente sabe que existem, né? Muitos problemas pessoais que, às vezes, quando a gente não consegue resolver, interferem no ambiente de trabalho. A gente sempre fala, e é algo comum, acredito, para vocês, a frase: se você tem um problema, deixe em casa quando você for para o trabalho. Né? Problema pessoal fica em casa, problema do trabalho é no trabalho. Aí eu pergunto à pessoa, ela consegue se regular emocionalmente? Ela consegue ter esse equilíbrio assim? Girar a chave. Sim? Não, trocar, pronto, né, a agora sintonia. você é só a Juliana contadora. Depois eu resolvo isso aqui. Como é que está a sua regulação emocional, seu equilíbrio? Tive um caso sexta-feira, em uma fábrica, que ligou para ele no sábado, vai trabalhar, e ele atendeu e disse: estou muito estressado, estou aqui na praia, quiser me dar a falta dele, eu não estou nem aí para você. A princípio, o patrão, ele queria dar a falta, mas em seguida ele reverteu. Deu a folga para o colaborador e entendeu que a produção estava acima do esperado, em cima dele. E aí a gente já vê uma tratativa que foi um caso extremo, sim, mediante aos outros. Sim. Possa ser que aconteça com os outros, possa ser. E é uma situação interessante para quando houver o retorno, dar o tempo dele que ele precisa para se recuperar, mas quando houver o retorno, procurar entender essa situação, né? Até reverter o quadro e entender se foi o ambiente que proporcionou isso, porque isso pode ser depois assumido por outros, a mesma postura, podem acabar assumindo a mesma postura, ou até criar uma relação de é o colaborador quem decide o dia que ele vai trabalhar. Pode entrar por essa linha também. Se um dia vira uma bagunça, ele perde autonomia também de gestor. Por isso que é importante realmente enxergar, ter essa visão, né? De enxergar o outro, né? Entender o que aconteceu e implementar medidas que vá diminuir essas ações, mas ao mesmo tempo realmente é uma coisa que tem que ser vista com urgência, porque pode ser uma atitude assumida por outras depois, e com relação a esse ele perder a autonomia, a hierarquia mesmo do respeito,
Aí gera complicado. insubordinação e fica impossível lidar a relação empregador e Exatamente. empregado. Vira uma quebra de braço, e um ambiente, a gente vê muitos ambientes assim, em que é uma relação colaborador e gestor, que parece um ambiente familiar, assim, é uma quebra de braço, parece que um precisa do outro, mas ao mesmo tempo eles têm que se bicar ali no ambiente, e não precisa. Eu já vi diversos ambientes assim. Por que que o colaborador precisa desse ambiente e por que que o gestor consegue? Como que ele consegue lidar com um ambiente assim? Que você está brigando com uma pessoa o tempo todo no mesmo ambiente, onde não existe a relação e hierarquia, existe só um desgaste ali no dia a dia. Isso adoece o colaborador e o gestor. E qual o resultado disso? Como é que, se é uma pessoa que atende a cliente, como é que ela atende o cliente desse jeito? Estão É brigando e o complicado. cliente não veio. E o cliente no meio, eu acho que não é uma relação boa, não é assim que se constrói uma relação, né? De produção, de produtividade, de realmente onde existe um gestor, existe uma pessoa contratada para fazer um serviço. Vira um ambiente de guerra. E a gente vê, eu já vi diversas empresas nesse perfil. E eu fico estarrecida como que conseguem lidar um ambiente desse. Voltando um pouquinho para a nossa área contábil, até uns anos atrás, eu já estou nessa área há mais de 15 anos, uns anos atrás, a gente enxergava como, muitas vezes, o colaborador com um currículo bom, de experiência na área. A pessoa tem 5 anos de experiência na área, eu estou falando com uma pessoa qualificada. A gente enxergava isso como positivo. As experiências práticas que eu tenho vivenciado hoje, em 2025, quando uma pessoa vem com 4, 5 anos de outro escritório, a gente já analisa como é que essa pessoa está emocionalmente. A nossa função, nossa profissão mudou muito. As obrigações que a gente tem só tem aumentado. A gente tem uma relação com a Cefaz, onde a gente presta muita informação, muita. Então, isso dentro do escritório tem exigido muito prazo para a gente cumprir. E se não atender o prazo, tem multa, e é uma multa que fica para o escritório. Então, assim, é quase um batimento de meta. Eu tenho que atender os prazos da Cefaz por conta disso. Então, por conta de ser instituído muitas demandas para a área contábil, os profissionais dentro do escritório estão adoecendo. A nossa área mesmo, é como eu falo, eu já não consigo, quando um profissional vem com anos de experiência, eu já vejo hoje, por outro lado, eu quero avaliar também como é que está o emocional dele primeiro. Isso já não é mais positivo. Eu recebi outro dia um currículo no escritório, onde a pessoa passou por 6 escritórios, só em Arapiraca, 6 escritórios. Talvez alguém enxergasse isso como positivo, mas uma pessoa nova, passar em tão pouco tempo por 6 escritórios, assim, a gente fica pensando o que é que ele está buscando, o que ele não encontrou nesses 6. Eu não sei se eu tenho a oferecer, eu não sei se eu tenho a oferecer um ambiente melhor do que esses 6. Eu já não consigo enxergar isso como positivo, eu paro para pensar 2 vezes, e se realmente houver uma necessidade, essa pessoa, eu preciso que ela seja avaliada. Eu preciso que ela seja avaliada por um profissional qualificado, porque a nossa área, a gente tem a qualificação técnica da área contábil, mas eu não consigo enxergar numa conversa se a pessoa está bem emocionalmente, né? O que é que ela tem, como é que ela vai se comportar no dia, a gente não consegue enxergar isso, só um profissional qualificado. Então, é esse tipo de perfil de candidatos que realmente, assim, naquele primeiro momento eu não considero. Só se realmente a gente precisar muito, é que a gente vai primeiro analisar e até ver essa possibilidade realmente, para ver se a gente absorve, mas pelas experiências que a gente tem vivido na nossa área, a gente está com uma pressão muito grande. E a gente, nesse meio tempo, a gente lida com o cliente. Hoje, como que muitas vezes a gente é enxergado de forma errada. O que é que acontece? Nós temos boa parte do tempo do escritório para prestar contas ao governo, seja a Cefaz, que é um órgão estadual, seja a Receita Federal, que é um órgão federal, seja o município, que é um órgão municipal. A maior parte do tempo do escritório é para que a gente preste contas e atenda prazos, senão a gente tem multa para a empresa. E nesse meio tempo a gente tem que conhecer nosso cliente, orientar quanto à tributação de produtos, quanto ao percentual de impostos na prestação de serviço, achar soluções onde que ele pague menos, enxergar se o cadastro do produto está errado e aquilo está fazendo ele ter uma tributação maior. Nesse meio tempo a gente tem que fazer tudo isso. E muitas vezes, alguns clientes nos enxergam como aquela pessoa que traz os impostos para ele pagar. Nós somos geradores de impostos. Então, se sai uma multa, é a gente que manda. Se sai um imposto a pagar, se ele aumentou, é a gente que manda. Então, muitas vezes, nós não somos bem recebidos.
A gente fala com o cliente, às vezes ele, é da contabilidade, quero nem ver agora. 2 dias depois ele responde, tá, é o que para pagar mesmo? Então, imagina que a gente fica nesse meio termo. E enquanto isso, ele nem sabe que lá dentro do escritório a gente está buscando medidas para que ele pague menos, analisando até o cadastro de produtos dele, se está correto a tributação, porque se não tiver correto, ele pode estar pagando mais imposto. Até imposto indevido também, tem situações assim. A gente estava fazendo tudo isso por ele. E a gente fala, mas ele está tão desgastado por essa situação que às vezes não nos recebe bem. Então, imagina como é a nossa vivência dentro do escritório de contabilidade. Isso adoece. Com certeza. Isso adoece porque é complicado. A forma, muitas vezes, de ser tratado, de ser recebido. A gente procura sempre conversar, ter um trabalho orientativo com o cliente, e estar sempre muito próximo dele, para ele conhecer também qual é o nosso papel enquanto contador, não só fazedor de impostos, né? E até porque os impostos são instituídos pelo governo, né? A gente é só o despachante. A gente é só o carteiro. A gente vai calcular aquele imposto e mandar. Eu preciso mandar, porque se eu não mando, a gente está se omitindo, é o nosso trabalho. Mas isso gera um desgaste que não era nem culpa da contabilidade, e é isso que está refletindo muito dentro do escritório. O meio eletrônico também, ele tem causado a falsa ideia, os atendimentos eletrônicos, né, o WhatsApp, a falsa ideia de que a gente está disponível, né, para o atendimento. E dentro do escritório, a gente, além do atendimento presencial, a gente tem o online, a gente tem o e-mail, a gente tem os processos, a gente tem a fila de atendimento no chat da Receita Federal. Bombardeado o tempo todo. Então, às vezes, a pessoa que está do outro lado, ela quer ser atendida naquele momento. Em segundos, ela quer dar o bom dia e ela já quer a resposta. É o imediatismo, a ansiedade. Exato. A gente tem até um cliente nosso que é assim, ele tem um administrador. Aí o administrador manda mensagem para a gente, em seguida ele já dá 3 toques. Aí a gente ligou, eu liguei para ele, tentei entender, né, essa urgência. Ele disse, olha, eu estou dando pressão porque eu estou recebendo pressão aqui do outro lado. E vira uma cadeia. O que você está precisando? Me conta. Aí ele disse, olha, eu preciso disso, disso, disso. E era só uma atualização cadastral no banco, não era uma coisa que, né, mas aí já virou essa cadeia de imediatismo, essa necessidade. Tudo é urgente. Aí ele até usou uma expressão interessante, eu achei interessante, foi ele mesmo que usou. Ele disse, eu sei que aí não é uma pastelaria, porque a ideia do pastel, o pastel está pronto. Na prateleira, você vai lá, tira daquela estufa e você entrega ao cliente. Eu sei que aí não é uma pastelaria, mas olha, estou precisando disso aqui, porque estão me cobrando aqui. Olha, calma só um pouquinho o coração, a gente está só terminando um atendimento e a gente já vai fazer o seu. E isso, às vezes, assim, gera um descontrole emocional dentro do escritório. A gente não tem condições do coração não disparar num momento desse. Acelera um pouquinho e aí nasce a preocupação. Então, o que é que a gente visualiza a partir disso? Sim. Qualquer ambiente está suscetível ao adoecimento. Sim. Essa nossa área, que é a área de atendimento em si... Atendimento ao cliente, né? Atendimento ao cliente, a pressão por datas, por prazo que a gente tem vivido, realmente é um foco. E aí cabe essa avaliação dos riscos psicossociais, né? Que são as doenças ocupacionais, que pressão pode gerar ansiedade, estresse crônico também, e traz doenças, outras doenças. Os órgãos, eles regulamentam, mas não facilita a nossa vida. Do contrário, na nossa última experiência, diminuíram alguns prazos. Querem diminuir alguns prazos. E a gente faz o quê? E vocês, contadores, o que estão fazendo para cuidar da saúde mental de vocês? O jogo virou. Ficou difícil. Porque vocês também precisam estar bem para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Eu confesso que eu não estou tendo tempo. Não estou tendo tempo. Eu estou acompanhando com a psicóloga. Muito bem. Mas as atividades físicas eu dei uma paradinha. E eu já senti na prática. Você sente. Já vê a diferença, né? Quando não está praticando. O Luiz, que é um atleta, ele pode explicar melhor. É nada, você já viu? Não. Academia, piscina. Nossa, muito bem. Se fosse verdade, seria legal. Não é verdade. Não, assim, né, eu acho que o Felipe exagerou um pouco. Né? Não, mas assim, eu também tenho problemas de ansiedade já há muito tempo. Sim. Não é de agora.
antes mesmo de trabalhar na contabilidade, né? Para não Aham. colocar tudo na contabilidade. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo que eu tive que fazer há algum tempo, já tem um tempo bom, para poder tentar melhorar a questão da saúde mental. Sim. Isso não é nenhuma crítica, mas é algo que foi necessário. Foi realmente parar de romantizar o meu trabalho em excesso. Porque eu sentia que eu tinha que trabalhar no sábado, domingo, sábado à noite, domingo à noite. Eu sentia que se eu não estivesse fazendo algo, isso foi uma coisa que eu aprendi até na terapia, viu? Maravilha. Eu descobri que eu percebi que se eu não estivesse fazendo algo produtivo, eu não estava sendo produtivo. E eu aprendi na terapia que eu não preciso ser produtivo 100% do tempo. E assim, era uma coisa que estava me adoecendo de uma forma pesada. Se eu estivesse em casa, sem fazer nada, eu sentia culpa. Eu vivi isso, Luiz, também. Eu sentia uma culpa enorme. Eu vivi isso também. Eu tinha essa sensação de inutilidade, de irresponsabilidade. Parece que até no meu dia de folga, o ato de eu não responder a alguém que me chamou no WhatsApp, que me pediu um CNPJ dele no sábado de tarde, eu me sentia irresponsável por não responder a essa pessoa. E era uma sensação de culpa mesmo, era uma coisa que... E depois eu fui enxergando e eu vi algumas palestras que trouxe isso, e eu me identifiquei, tipo assim, então isso é um problema, isso tem nome, porque outras pessoas estão vivenciando. Eu achava que realmente era uma coisa minha. Eu estou sendo responsável porque eu não atendi fora da hora. E depois a gente vai se policiando, porque isso invade, né? A gente nossa acaba vida. se Sim. tornando um vício, né? Sim. Fica Inclusive, o que Luiz falou e Juliana, a gente pode chamar até de uma crença. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai construindo crenças. Que a gente acredita que tem que ser assim. Uhum. Né? Principalmente pessoas que sofrem de ansiedade. Por serem, às vezes, muito perfeccionistas, se cobrar demais para querer fazer sempre as coisas daquela forma. E aí acaba caindo nessa situação. E eu fico feliz de saber que vocês conseguiram sair desse ciclo, né? De se cobrar, de se exigir tanto e ser produtivo 100%. O tempo todo, 24 horas. E realmente é uma coisa que adoece muito a nossa mente, que é muito ruim para a saúde mental. Até porque a gente precisa de descanso. A gente precisa de momentos, né? Vocês, gestores, também precisam tanto cuidar da mente, como ter momentos de lazer, momentos de pausa para não fazer nada. Principalmente porque são bombardeados o tempo inteiro com muitas informações, muitas cobranças e prazos. Isso gera uma pressão. E o cuidado com a saúde mental vai trazer inúmeros benefícios para vocês. E quando a gente fala de ações dessa implementação da NR1, a gente fala desse cuidado com a saúde mental, não só dos colaboradores, mas dos gestores também. Essas ações que vai estar dentro do plano, a gente vai analisar juntos se caberia, por exemplo, um grupo de treinamento de competências para os gestores, para melhorar uma comunicação verbal, para ser uma comunicação mais assertiva, por exemplo, para trabalhar questões de autocuidado, indicações de processo psicoterapêutico, quem puder fazer individual, iniciar desde já, né? Quem não tiver condições, ou quem não puder, se for identificado em um colaborador, a empresa vê também essa questão, se pode estar incluindo nos serviços contratados, que também tem essa opção. Já teve algo também que compartilhei com Juliana, de trazer momentos e ações mais de humanização para a empresa. Um café da manhã, uma vez por mês, quem sabe? Um dia que for ter uma reunir esses colaboradores, fazer algo mais familiar, né? Um café da manhã regional, aproxima um pouco. Momentos de capacitação, gente, momentos mais frequentes sobre psicoeducação para a saúde mental, a importância da saúde mental na nossa vida. Se a gente quer instalar uma cultura da saúde mental, a gente precisa falar mais sobre saúde mental, não só especificamente em campanhas, porque todo ano tem campanhas. Teve a de Janeiro Branco, né, mais comumente conhecida, e também tem a de Setembro Amarelo, que é muito falada, que é a do prevenção ao suicídio. A gente tem essas duas campanhas durante o ano, assim, mais focadas na saúde mental.
E tem as outras também, né? Tem um Outubro Rosa, não é necessariamente saúde mental, mas pode ser falado também, a saúde, cuidar da saúde da mulher, do homem, enfim. Mas que com essas ações que vão ser implementadas, a gente consiga construir essa cultura de saúde mental dentro da empresa, falando mais sobre o que é saúde mental. Não tem aquele ditado, se a pessoa não é vista, não é lembrada? Uhum. Então, a gente precisa falar mais sobre saúde mental. A gente também precisa aderir, né? A gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, porque também a gente acaba sendo espelho, principalmente quem está à frente da empresa. Você precisa estar bem também, primeiramente com você, para que você possa realizar bem o seu trabalho. O que é que vocês acham disso? Faz sentido o que eu estou falando? Total, e tenho certeza, inclusive, que esses planos de ações, eles vão ser transformadores. Transformadores, porque a gente está falando muito aqui do gestor cuidar da saúde ambiental dos colaboradores, Sim. mas muitas vezes quem está precisando mesmo dessa, né, Os desse gestores tratamento começa na gestão. Sim, Começa na gestão. sim. Porque se ela corrigir algumas situações, acaba Sim, resolvendo muita coisa que é melhorando. transferida para, né, Isso. para os colaboradores. Eu tenho certeza mesmo, que vai ser transformador, né? Que mais à frente a gente vai sentir o reflexo disso, pessoas mais relaxadas, menos imediatistas, menos também presenteístas, né? Sim. Um ambiente melhor. Sim. E cabe a nós, somos certeza. contadores, levar essa necessidade, né? Sim. Que na realidade foi determinado por lei, a gente precisa levar o conhecimento dos nossos clientes, Sim. conscientizá-los, falar de forma que eles venham a entender a real necessidade, né? A Tamara passou isso para mim, marcou uma reunião, eu parei para ouvir e entender, né? Como que funcionava e também compreendi a necessidade, porque eu vejo essa necessidade dentro do meu próprio escritório, eu vejo isso. Então, assim, eu aceitei, entendi. Nós vamos também adotar essas práticas, né? E quem Sim. sabe mais à frente a gente tem um ambiente melhor, um mundo melhor, Sim. em geral. Foi Sim. muito bom, de certa forma, o governo tem enxergado isso, né? Sim. Não só pela questão previdenciária, do custo previdenciário, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, enquanto sociedade mesmo, enquanto ambiente, Sim. eu acredito que vai se tornar mais produtivo. Com certeza, Juliana. Juliana, já nos aproximando do fim, peço que faça as considerações finais. Pronto. Enfim, eu só tenho a agradecer. Eu sabia o quanto esse conteúdo ia ser útil, não pelo tema em si, mas que já é de suma importância, mas assim, até a questão da instituição mesmo da Sim. NR1 a partir do dia 26, que é obrigatório implementar, né? A gente precisou trazer urgentemente esse conteúdo, tem que ser no início de maio, justamente para que a gente levasse o conhecimento, né? Sim. E eu tenho só a agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Sempre com essa paz que você sempre traz, à frente da Neuroativamente, certo? Eu quero agradecer e parabenizar pela profissional que você é. E nós temos Obrigada. muitos projetos aí à frente. Amém. Espero que você tenha gostado também. Conte com a gente sempre. Gostei. Eu agradeço o convite de vocês, né? Juliana, Felipe e Luiz. E a oportunidade de estar aqui falando sobre saúde mental, né? Para mim é muito importante fazer essa propagação, né? Para que a gente tenha realmente implementação. Para que a gente continue cuidando da saúde mental e trazendo isso como forma fundamental para os colaboradores. E mãos à obra, né? Quero dizer também que vocês podem contar comigo, estou à disposição, para que a gente aí possa, juntos, pensar em algumas ações, para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente tenha ambientes de trabalho mais saudáveis, dentro das possibilidades de cada gestor, né? A gente traz isso assim, tentando olhar de uma forma adaptável, né? Porque a gente reduz uma catastrofização, como assim? Não pensar na NR1 como uma forma de punição. Eita, mais uma coisa que eu vou ter que fazer, mais uma norma, né? Mas assim, certo, é uma norma, é uma lei, eu vou ter que cumprir. Mas também quais são os benefícios que essa lei e essa norma podem me trazer, inclusive para mim, né? Não só para os colaboradores, não só para a minha empresa, mas para a minha saúde mental também, porque impacta na saúde mental também do gestor, Principalmente. né? E aí eu fico feliz pela participação para trazer essas informações que são tão importantes, né, para a gente. E aí, por hoje é só, né? Obrigado, pessoal. E até a próxima, né?